Boa noite, pessoal. Boa noite, Andressa. Oi, Andressa. Andressa? Te peço Oi? Oi? Amor? Isso. Tá saindo cortado, Andressa. Tá saindo cortado. É. Na sua... É o problema da minha internet, né? Peraí. Não? É não? Vou ter que dar o convite. Isso. Uhum. Uhum. Melhorou aí? Dados bons. Deixa eu ver. Fala aí de novo, Andressa, ver se sai legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com mais um simulado de gramática da banca Quadrix, né? Como temos os estudadores da semana. Lembrando que na sexta-feira será o simulado da IADES, né? Uhum. É importante a gente resolver IADES, questões para múltipla escolha, né? Tanto a Quadrix como a IADES são bancas de estudo para qualquer prova, né? A Quadrix se assemelha muito com o CEF, né? A IADES se assemelha com a Funatec, né? Com tantas outras aí, a OCP, Gran Rio, né? Não parece muito não é muito o perfil da FCC, mas dá para estudar também, é base de estudo para qualquer banca, né? Isso. E a gente não sabe qual vai ser, e a IADES é forte, né? E para o temporário da Ceilândia, a gente não sabe se vai continuar Quadrix, né? Ou se vai mudar para IADES. É verdade. Pontuação, né? Aquela vírgula, né? Uma vírgula muda tudo, né, na nossa vida, que a gente tira, coloca. Verdade. Bom, é verdade. Vírgula muito sem mito, né? A tia Maricota ensinou pra gente lá há muito tempo que a vírgula é uma pausa para respiração. Pois eu te informo, gente. A vírgula tem nada a ver com a sua respiração. Nada a ver, né? É uma pausa. É verdade. É assim que a gente ensina para os meninos, né, para as crianças. Foi assim que eu aprendi a vida toda, né? Mas a vírgula tem diversas funções, não só a vírgula, como outras pontuações aí, né? Dito isso, vou para a questão número 1 da Quadrix, ano 2021. A correção gramatical será mantida. Foi inserido um duplo travessão no lugar dos parênteses, na linha 2 e 3. E as devidas adaptações de espaçamento. Bora ver esse texto bem conhecido aí que já respondemos outras questões. A internet e seus serviços básicos tais como a World Web. Aí tá aí entre parênteses, rede mundial de computadores, né? Tá explicando, né? O correio eletrônico, né? Tem criado um novo espaço para a realização de negócios. E aí, esse parêntese aí que tá, dá para trocar por travessão, por 2 travessões, tirar o parêntese aí e trocar por travessão? Será que dá? Eu acredito que sim, que dê para trocar, porque é como se quisesse informar alguma coisa ali na frente, desse uma ênfase, poderia ser substituído. Muito bem, né? Essa intercalação aí é um aposto explicativo. Pode trocar, está entre parênteses, né? Pode trocar por dupla vírgula? Pode, né? Pode. Tem um aposto explicativo que está explicando World Wide Web, né? O nosso www, rede de alcance mundial de computador. Aposto explicativo. Posso usar vírgula? Pode. Pode trocar por parênteses? Pode, por travessões como a questão sugere? Sim, lembre-se que não altera o sentido, nem a gramática, quando se troca vírgulas por parênteses ou travessão, né? O sentido se mantém, continua sendo aposto explicativo, e se eu tirasse, né, ia ser um aposto restritivo, né? Isso mesmo. Questão 2. Estaria mantida a correção gramatical do texto, mas não o sentido original.
Caso fosse uma vírgula inserida após online, vamos ler aí o fragmento do texto. Entretanto, o comerciante quer crescer online. Aí ele quer que coloque uma vírgula após online. E queira crescer online, precisará inevitavelmente. E aí, eu posso colocar uma vírgula depois de online? Online, precisará. Não, não pode separar lá do verbo não, né? No caso. Vamos ver a resposta da Jana. Gabarito errado, isso aqui não mantém. Como você falou, ó, é proibido separar o sujeito do verbo. Além do mais, a questão queria cobrar a respeito das orações subordinadas adjetivas explicativas. Nesse caso, estamos diante de uma oração subordinada descritiva. Para deixar a questão certa, haveria necessidade de acrescentar 2 vírgulas, né? Tem que ter 2 vírgulas aí. Deixa eu ver onde é que teria que ter. Para intercalar em outro lugar aqui, né? Se fosse aí que queira acho que antes do que. Tá, bora para a questão número 3. Estaria uma correção gramatical e a coerência do texto caso o ponto final empregado após o vocábulo isso fosse substituído por 2 pontos, fazendo os devidos ajustes de maiúscula para minúscula. Vamos ver se dá para trocar por 2 pontos? Vamos lá. Todo ser humano possui uma voz única, que além de constituir um texto conhecido também dessa prova da quadríade, né? Já até respondemos que todo ser humano possui uma voz única, que além de constituir uma ferramenta de comunicação, carrega traços da faixa etária, sexo, físico, personalidade e estado emocional. Para alguns, no entanto, ela representa muito mais que isso. Aí tem um ponto final aí, né? Aí quer que tire esse ponto e coloque 2 pontos. Aí depois, professores, autores, repórteres também. Claro que aí tem um ponto na mesma linha. Ou ponto continuativo, como a professora Janaína Santos gosta de chamar, né? Quando não é o ponto na mesma linha. Ponto continuativo, né? A banca pode usar isso. Ponto continuativo. Já teve questão que cobrou isso aí. Aí fica maiúsculo. Esse 14 está de maiúsculo. Mas a banca sugeriu, botando os 2 pontos e fazendo aqueles ajustes de minúsculo para maiúsculo. Posso trocar os pontos disso aí? Está certa ou errada a questão? Está correto, porque eu vou falar ali na frente, eu vou citar ali na frente. Então, como se trata de uma citação, uma explicação que vai dar continuidade, eu posso fazer dessa forma, para explicar ali na frente. Muito bem, né? E fazendo como a banca fazendo os ajustes. Gabarito certo, né? Quando o comando do item citar substituições, de alguma coisa por 2 pontos, lembrar dos casos de maior recorrência. Caso mais recorrente. Introduzir uma explicação após expressões resumitivas. Por exemplo, isto é, ou seja, né? A saber, segundo caso, introduzir um explicativo enumerativo. Você já falou disso nas suas aulas, né? Você também pode usar um aposto ali para fazer uma enumerativo quando tem as enumerações lá, né? Terceiro caso, que é o menos complexo, como você falou, citação de discurso direto, inovações em correspondências. Muito bem, a Patrícia que é craque, né? Essa é a professora de português. Eu sou amadora. Não, eu tô aprendendo de pontuação, que ela, assim, não é o meu forte, mas assim, eu vou pegando pelo contexto, assim, como poderá ser efetuado, né? Então, assim, pela lógica, né? Pelo raciocínio lógico. Assim, estou aprendendo agora. Sócrates já dizia, só sei que nada sei, né? Vamos lá para a questão número 4. Daria a correção gramatical do texto, caso fosse inserida uma vírgula após o termo. No momento, vamos ver nesse parágrafo. Vamos começar no parágrafo. O papel do Estado. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. Vamos começar no parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O papel do Estado é, no momento, vamos ver nesse parágrafo. O pap
é neste momento, o papel do Estado é central neste momento. Ele quer que introduza uma vírgula após isso aí. E as medidas de recomendações e recomendações. E aí, posso acrescentar uma vírgula após momento? E neste momento... aí, vírgula, e as medidas de recomendação. Posso ou não posso, galerinha? E as medidas, o Estado e as medidas. Esse e não vai dar continuidade à frase? Então, assim, eu não vejo como colocar uma vírgula, a não ser que fosse uma citação ali. Mas o e, nesse caso, ele faz a conexão, a ligação, né? Então, eu creio que aí não entraria vírgula. Porque esse e, ele tem a função de ligar, no caso. Estou vendo sobre esse prisma, não sei se acertei. O que a Jana falou? Ela disse que o gabarito está certo, pode colocar. Quando houver sujeitos diversos, podemos colocar vírgula, porque tem vários sujeitos separando a vírgula, né? Porque quando eu falo, estudaram no MIT Andresa e Patrícia, e Eliane e Nilson. Posso falar assim. Mas aí eu preciso fazer a elipse pela vírgula. Ou pode colocar o e a vírgula junto, não tem problema. Porque está tendo vários sujeitos, né? Aí você sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do assíndeto, né? O assíndeto, ele sempre usa o e, a vírgula, e, para explicar, né? Para ir citando, né? Uma oração que contém assíndeto. Assíndeto, quando você usa o e, é uma continuação, entendeu? Eu lembrei disso. Sendo que tá a minha apostila que eu montei de figuras de linguagem, aí eu tenho só uma aula teórica aí de figuras de linguagem aí. Bem, tá bom, Ken? Tá no MIT. Oi, tudo bem? Tá lindo! Lindo! Tá bom? Ai. Muito lindo! Nossa, maravilhoso! Gostei! Nossa, ele sabe bem origami, né? Muito bom nessas coisas aí. Ai, muito bom! Cadê onde é que eu tava mesmo? Pode sim, tá bom? Então vamos para a questão número... Agora é a questão número 5, né? Vamos lá para a questão número 5. Com relação aos seus aspectos linguísticos no item. Na linha 20, a inserção de um par de vírgulas para intercalar com a implementação do novo conceito atual não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas alteraria as funções sintáticas. Será? Vamos ver. Ela quer que acrescente com a implementação do novo conceito de atuação do fragmento. Esse processo de mudança, aí está aqui, mudança, com a implementação de um novo conceito de atuação profissional. Opa, pedi uma dupla vírgula, uma vírgula antes do com e outra depois de profissional. O que você acha, Patrícia? Dá para encaixar uma dupla vírgula aí? Sim, dá. Sabe por quê? Porque ele acrescentou uma ideia, né? Ele quis, no caso, enfatizar essa ideia para ser concretizada, assim, o que ele queria mostrar, né? Ele colocou uma ideia, colocou as vírgulas justamente para enfatizar o que ele está dizendo, né? Para colocar a ideia. Entre vírgulas. Está correto que ele está... Isso. Trazer um aposto para explicar o que ele quer dizer. A ênfase que ele quer mostrar. Eu acredito que sim, porque ele está dando ênfase a essa ideia. O professor Wagner, acho que é Wagner Santos, o nome dele, o Mr. Bean, ele ensina pra gente assim. Eu lembro aqui, se for um termo acesso, ele chama de trambolho, um monte de coisa grande lá na frente. Vamos ver esse processo, vamos cortar esse aposto aqui, vamos ver se dá para falar sem ele, se dá para o texto continuar sem ele. Esse processo de mudança tem sido avaliado, eu cortei, fui lá para frente. Esse processo de mudança tem sido avaliado nas
nas diversas, além do Brasil. Além do Brasil. Uhum. Além do Brasil. Então, dá para o texto continuar sem essa parte, né? Então, isso aqui é como Sim. diz o Wagner. Então, o texto finalmente está com aposto restritivo. Se eu colocar vírgula, ele continua sendo aposto, dessa vez indicativo. Aí a questão está falando aqui, ó, não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas alteraria as funções do texto da sentença. Alteraria essa função? Tem duas perguntas. Alteraria sim, né? Porque sim, alteraria. De aposto restritivo para o aplicativo, né? Então a questão está correta, né? Está correto. Questão correta. Lembre-se, temos uma pontuação de natureza restritiva, né? Tá falando aqui. Foi o que a Jana falou, mesma coisa, tá? Agora vamos para a questão número 6. Isso. Com relação ao texto e seus aspectos linguísticos, julgue um item. Na linha 17, a supressão da expressão os quais e da vírgula ela proposta implica manutenção da correção por se tratar de um termo explicativo. Ele quer que suprima as vírgulas aqui, ó. A supressão da expressão quais sejam e da vírgula proposta implica manutenção da correção gramatical, pois trata-se de um termo explicativo. Vamos ver aqui no texto, né? Vou ler desde o início. Nesse sentido, no início dos anos 2000, um grupo constituído de várias entidades que ganhou postura do consenso brasileiro de atenção farmacêutica. Foi formando com o objetivo promover a atenção farmacêutica do país, considerando-se as características da prática profissional local. Como consequência, em 2002, o proposto conceito nacional para o tema que considera promoção do país, dentro dela a educação em saúde como componente e conceito de atenção farmacêutica. Nesse consenso, foram também definidos os componentes da prática farmacêutica necessária ao exercício da atenção farmacêutica. Aí está essa expressão que eu vou falar dentro de vírgula. Quais sejam, aí segue, educação, saúde, orientação farmacêutica. Ele quer tirar essa dupla, eu posso tirar? Quais sejam, farmacêutica, ele quer a vírgula e tudo. A farmacêutica seja saúde, está perguntando se mantenha a correção gramatical. Não, porque no caso ele está fazendo uma citação, né? Ele está citando, né? E aí, pode tirar? Tá certo ou errada a questão? Não pode tirar. Não pode tirar, porque ele vai citar ali na frente. Esse quais sejam aí, ó, para ficar. Aí fica o texto assim, ó. Prática farmacêutica necessárias envolvendo da atenção farmacêutica. Aí tirando educação, saúde, orientação farmacêutica. Pode tirar então? Não. Quais sejam? Olha o que a Jana falou. Ela deu a questão que pode tirar. Aí ela explicou. O termo quais sejam é realmente um termo explicativo. Sim. Você que está explicando quais sejam, né? Está falando lá. Definir os componentes da prática farmacêutica necessários ao exercício da ação farmacêutica. Quais sejam? Aí na frente, educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensão, aí quer que tire, aí fica atenção farmacêutica, que é a educação, orientação farmacêutica. Aí ela falou que pode, ela disse que realmente é explicativo. E a retirada da vírgula de natureza, sim, continua sendo uma explicação, né? Você aqui só colocou mais um tom estilístico para ficar bonito ali, a intercalando, né? Agora vamos para a questão 7 agora, né?
a supressão do par de vírgulas que intercala o vocábulo frequentemente. Não prejudicaria a correção gramatical. Frequentemente, quer dizer um par de vírgula que está nele. Bora ver. Vou ler todo desde o começo aqui. Tradicionalmente, no Brasil, o farmacêutico não tem atuação destacada no acompanhamento da utilização de medicamentos, nem na prevenção da promoção da saúde. É um pouco reconhecido como profissional de saúde, tanto pela saúde quanto pela equipe de saúde. Dessa maneira, o principal serviço prestado nas farmácias e drogarias é a dispensação de medicamentos. E a qualidade dessa prática pode ser considerada inferior ao padrão, uma vez que os farmacêuticos, aí está aqui, frequentemente, está falando se pode por essa dupla vírgula aí, frequentemente estão ausentes da farmácia e da drogaria. E aí, pode tirar essa dupla vírgula de frequentemente? Sim ou não? Aí, no caso, não pode tirar, né? Esse frequentemente. Porque eles estão dando ênfase. A Janaína falou que é assim, não, é tirar a vírgula, né? Deixar sem vírgula, a dupla vírgula. Ele está intercalado por vírgula. Pode tirar? Os farmacêuticos, frequentemente, não pode tirar. Ele está dando ênfase no frequentemente, né? Pode tirar sim. A correção gramatical é mantida. Apenas isso. Questionado no item. Contudo, observe que haveria mudança no sentido, pois a supressão é certa, né? Tem essa são os diversos, né? A vírgula se for não Andrés, tá cortando. Oi. Internet tá cortando a sua. Tá. Oi. Agora sim. Som. Voltou? Voltou. Tá. Esse frequentemente e o tanto o frequentemente, que está intercalado por vírgula, como o tradicionalmente, são advérbios, né? E eles, quando eles é de curta extensão, de longa extensão é quando tem acima de 3 letras, né? Aí só 3 letras, 3 palavras. Aí de curta, está intercalado, pode tirar a vírgula sim. Do tradicional, pode deixar tradicionalmente no Brasil. No Brasil, aí aquela vírgula na frente do Brasil tinha que ficar, porque aí já misturaria 2 apostos aí, que esse no Brasil também está aposto, perdão. Já é outro advérbio também, adjunto adverbial, né? Advérbio e adjunto adverbial basicamente a mesma coisa. E aí, tradicionalmente, no Brasil, se ficasse junto sem a vírgula depois de Brasil tinha que ser obrigatório, né? Porque ia ser de longa extensão. Mas tradicionalmente tiraria, e essas aí que intercalam frequentemente, porque a questão é curta extensão, só uma palavra, não tem problema, tá? Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Alguma dúvida? Já tinha ouvido falar nisso, né? Curta extensão, longa extensão, já tinha ouvido, né, Patrícia? Já. Sobre os advérbios, adjuntos adverbiais, né? Mesmo ele estando deslocado aí, poderia, né? Mas fica mais estilístico, fica mais bonito com a vírgula, né? Agora vamos para a questão 8. Na linha 4, a supressão da vírgula de emprego facultativo após apropriadas. Mantém a correção gramatical do período. Vamos ver, ela quer a supressão do emprego da vírgula após apropriadas.
Vamos ver aí. Se é facultativo ou não, vamos ver. A elaboração de um plano de segmento, incluindo objetos de tratamento farmacológico e as intervenções apropriadas, e a avaliação do segmento para determinar os resultados reais do paciente. E aí, posso tirar essa vírgula após apropriadas? Lê aí de novo, André, esses pedacinhos, só para analisar aqui rapidinho. Você pediu para mim, você vai ler de novo, né? Então pode ler. Isso. Nossa, é para você ler, que eu tô sem a impressão, que eu não imprimi. Esse pedacinho aí, eu queria que você lesse de novo, só para analisar aqui direitinho. Ah, tá. Cadê? É a 8, né? Tá. Isso. A elaboração de um plano de segmento, vírgula, incluindo objetivos de tratamento farmacológico e as intervenções apropriadas, vírgula, essa vírgula que quer tiquitire. E avaliação do segmento para determinar os resultados reais no paciente. E aí, dá para tirar? Dá para tirar, né? Por causa do E, que está ligando? Quando eu respondi essa questão a primeira vez, eu também me confundi. Mas o gabarito está errado, tá? Deixa eu ver o que ela falou aqui, rapidinho. Eu acho que o uso dessa vírgula é obrigatório, porque ela faz um par. Ela não é uma vírgula sozinha, ela é um par de vírgula. E que está logo após a palavra segmento, o trecho da oração reduzida de gerúndio, que no caso possui caráter de uma oração adjetiva explicativa. Olha aí, ó. Isso. Ela é um par lá na frente, ó. Tá, elaboração de um plano de segmento. Aí, vírgula. Essa vírgula aí é um par com a outra lá na frente. Aí isso aí é uma aposta aí, ó. Uma oração reduzida de gerúndio, incluindo os objetivos de tratamento farmacológico apropriadas, para determinar os resultados do paciente. Tá? Você conseguiu visualizar que tem duas vírgulas aí? Sim, sim. Um termo intercalado, né? Então é um par. Isso. É porque vai intercalando ali, vai citando, intercalando ali a ideia, né? Por isso que vem a vírgula. Se dá para ler se isso aqui é um trambolho, como diz o professor Wagner. Se dá para ler isso aqui sem esse termo intercalado. A elaboração de um plano, aí vou pular. E a avaliação de segmento para determinar. Dá, né? É trambolho. Dá. Então, dá para tirar. Então, agora vamos para 9, né? No que se concerne aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item. A supressão da vírgula após o termo individual está lá na outra folha. Vou começar a ler da outra folha, tá? Vou começar a ler, quer dizer, da mesma folha que está a questão. Não vou, vou ler daqui, fica mais fácil, tá? No que concerne aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item. A supressão da vírgula após o termo individual, linha 9, não prejudica a correção gramatical do texto, mas serviria para destacar o sujeito da oração posterior. Ele quer a supressão da vírgula aí, né? Deixa eu ler. Cirúrgico e obstétrico individual. Aí quer que se... Ixi, eu vou ter que ler da outra página mesmo, não tem como. Vou ter que voltar. Tá. O texto, esse fragmento tá aí, a gente tem que ler ele todo, né? Alimentos em qualidades suficiente para a substância, fazendo da força animal ponto continuativo, né? É o ponto na mesma linha. Ao lado do tratamento médico, aí tem uma vírgula, cirúrgico obstetra tradicional. Aí vírgula de novo. As práticas eram aplicadas localmente para o controle de enfermidades animais, emprego, quarentena, segregação de animais doentes e o sacrifício de animais enfermos. E aí, dá para tirar essa vírgula após individual? Individual. Ele vai dar uma continuidade, né? No caso, né? A ideia.
Aí começa lá, ó. Aí então você acha que tá certo ou tá errado? Está certa. Tá errada a questão porque essa vírgula faz um par com a outra também, ó. Ao lado do Ah. tratamento médico, vírgula. Aí tá Hum. intercalado aqui, ó. Cirúrgico e obstétrico individual. Deixa eu ler aqui, 160, né? Errado. A construção tem sentido de uma locução adverbial de longa extensão. Trata-se da vírgula. Isso aqui é um adjunto adverbial. É uma locução. Ela falou locução. Eu não entendi porque ela falou locução. Mas é cirúrgico, obstétrico individual, tá? Mas então tem que ter a vírgula sim. Ela falou locução, mas pra mim é um longa extensão, só tinha ouvido falar em advérbio, né? Agora vamos para a questão 10. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso se substituísse o travessão empregado na linha 3 por uma vírgula. Vamos lá ver se vai dar para substituir. Em diversas campanhas de ações empresas nesses tempos de pandemia, muito se tem ouvido falar de responsabilidade social corporativa. Aí, esse travessão aí, entendida como responsabilidade. Coloca uma vírgula, a questão? É uma vírgula. Uma vírgula. Entendida como a necessidade de organização pelos impactos e suas. Aí tem um ponto continuativo lá. Não tem mais vírgula, na frente tem nenhuma outra vírgula, só esse travessão aí. Posso trocar por vírgula? Sim ou não? Tá certa ou errada a questão? Sim, porque ele está dando continuidade à ideia, né? E está, tipo, explicando o que ele quis falar anteriormente, né? Nessa continuidade de ideia. Você falar explicar, né? Isso. Porque, cadê a questão de novo? Né? É o termo desse, como você fala, é o termo responsabilidade social corporativa. Isso. Repressão. Não causando quaisquer alterações, sejam. Aí pode trocar por travessão, tá? Isso. Não tem problema nenhum. Isso mesmo. Aí se fosse parêntese não poderia, porque tem que ter um duplo travessão, ou parêntese, né? Sempre parêntese. Ele não é só, pode ser sozinha, né? Tem a dupla vírgula, dupla travessão, duplo parêntese, mas às vezes nesse caso, quando já está tendo período, né? Quando está terminando, eu coloco uma vírgula, um travessão, mas nunca parêntese, porque parêntese só pode ser duplo, né? Isso. E às vezes não tem necessidade de colocar uma dupla vírgula, nem um duplo parênteses, dependendo se tiver no final do período como tá aí. Alguma dúvida nessa daí? Não, tranquila, vai tranquila. Ah, tá. Então, tá aprendendo, tá? E você, estou gostando muito. De casa, tá? E você aí de casa que tá assistindo, já vai deixando seu like aí e vai dando sugestões aí para novas aulas aí, novos simulados aí. A sua opinião é muito importante. Já compartilha esse vídeo aí, tá? Agora vamos para a 11 agora, né? Isso. Ainda tem algumas questões. Cadê? Questão 11. Na linha 16, mantenha a correção gramatical, a inserção da vírgula anteriormente à expressão, por diferentes pensadores contemporâneos, que tem natureza adverbial. Cadê? Quer que tire essa vírgula? Que é o quê? Que é mantenha a correção gramatical, a inserção. Quer que coloque uma vírgula aí, né? Vamos lá. Esse documento é considerado, aí quer que coloque uma vírgula aí, por diferentes pensadores contemporâneos, o primeiro. E aí, pode colocar? Uma vírgula aí. Considerado por diferentes pensadores contemporâneos. Pode colocar uma vírgula separando esse considerado aí? Posso colocar? É considerado por diferentes
Não, porque nesse caso aí tá dando continuidade à ideia e não cabe uma pausa aí. A vírgula não pode ser usada, né, na locução verbal Aham, da voz passiva. E o agente da aham, passiva é um agente da passiva, né? uhum, Esse documento é considerado por diferentes pensadores contemporâneos. Ele está uhum, sofrendo a ação, né? Eu não posso colocar uma vírgula uhum, aí, ó. O documento é isso, considerado, ele é um sujeito paciente, né? Voz uhum, passiva aí não pode, né? uhum, É, diferentes, deixa eu botar na ordem, em outra ordem, ir para voz ativas. Diferentes contemporâneos consideram uhum, esse documento, né, na voz ativa e na voz passiva. Esse documento, conforme está no texto, né, esse documento é uhum. considerado. Não posso botar uma vírgula aí, é uma voz passiva aí, está separando aí, né? Isso, Causa é prejuízo. verdade. Uhum, Agora é a questão 12, né? isso. A expressão como um novo paradigma da conotação holística completa sentido da forma emerge, que é evidenciado pelo emprego da vírgula dessa forma. Nossa, não entendi foi nada, mas vamos ler de novo aqui. A expressão como um novo paradigma tem uma conotação holística, completa o sentido da forma emerge, o que evidencia o emprego da vírgula após isso aí, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, achar esse Uhum, emerge, que está na última linha essa frase aí, né? uhum, Na última linha aí do fragmento do texto. A promoção da saúde emerge. Aí, aí tem esse trambolho aí separado por com essa vírgula aí. Promoção sempre emerge. Aí vamos ler a frase que o texto está pedindo. A uhum, promoção da saúde emerge. Vamos tirar todo esse trambolho aí de mais de uma linha. Como um novo paradigma de conotação holística. Vamos lá. A promoção da saúde emerge como um novo paradigma de conotação política. Viu que eu li, tirando aquele trambolho todo. Mas eu vou ler o sim, trambolho que está intercalado por linhas, né? Vou ler tudo de uhum, novo com o trambolho. A promoção da saúde emerge. No contexto da. Aí o trambolho, vírgula. No contexto da evolução do conceito de saúde e doença. Evolui no movimento medicina social e da comunitária. E no movimento de prevenção de doenças crônicos degenerativas, denominado Segunda Revolução Epidemiológica, vírgula, como novo paradigma. E aí, essa vírgula é para evidenciar esse emerge aí? Ele completa o sentido da forma emerge, evidenciando o emprego da vírgula dessa forma? Tá certo ou errado essa questão? As, assim, como ele vai explicar ali na frente, vai citar ali na frente, eu acredito que sim, que ele está, tipo assim, justificando o que foi falado. Sei. Cadê? É a questão. Isso é para mim é 163. Uhum. É a 12, né? Gabarito certo. Para Uhum, você é 12, mas para mim aqui que eu estou acompanhando pelo livro da Janaína é uhum, 163. É, uhum, gabarito certo. Todo o termo está intercalado, de tal uhum. forma que assim poderá ser escrito. A promoção da saúde emerge como um novo paradigma. Sim, tá certinha a questão, tá? Agora Uhum. é a 14, né? Isso. Não, é a 13. É a 13, né? Uhum. Cadê? Ah, tá. Tá na outra página aqui. Julgue o item quanto à reestruturação linguística do texto. O travessão duplo que intercala elementos enunciativos linha 1 e 2 pode ser substituídos por parênteses, com a devida adaptação do espaçamento, que mantém a correção gramatical. Então, deixa eu ler de novo aqui. O duplo travessão intercala elementos enunciados. Intercala elementos enunciados na linha 1 e 2. Pode ser substituído por parênteses, com a devida adaptação do espaçamento que mantém a correção gramatical.
quer que troque o travessão por parênteses, né? Uhum. Tá, deixa eu voltar no texto aqui. Cadê? Ler o fragmento do texto. O registro da presença de doenças remotas, antigamente, a explicação monocasual de origem mágico-religiosa. Aí abre parênteses aí, onde está esse travessão, aí quer que troque um parêntese, né? Fatores sobrenaturais, elementos básicos de natureza, castigos divinos e miasmas. Aí fecha parênteses. Permaneceu até a idade moderna. E aí, posso trocar esses duplos travessões por parênteses? Sim, porque ele quis ressaltar uma ideia para justificar a anterior. Tá explicando, isso mesmo, tá explicando o que é esse monocasual de origem mágico-religiosa. Aí fala, fatores sobrenaturais básicos, tá explicando, muito bem, posso trocar assim, né? Bora agora para a questão. Agora é a 14, né? Isso. Tá, bora lá. Na linha 2, a vírgula empregada. Nossa, esse aqui tem muito. Quantos itens tem essa aqui? 22 itens, né? E a gente tá na 14 agora, né? É 14, é? É. Bora lá. Na linha 2, a vírgula empregada após a forma verbal vi separa um segmento explicativo da expressão liberdade de ir e vir. Esse aí, ó. A vírgula empregada, vamos ver, ir e vir. Vamos ver lá no fragmento do texto. O planeta, em março de 2020, tem um adjunto adverbial intercalado aí, né? Essa vírgula é obrigatória porque ele é de longa extensão, tem 4 palavrinhas, né? O 2020 também conta como palavra. Mas não é isso que a questão está pedindo, né? Mas já que estamos por aqui, vamos explicar. Diz o Wagner. Oferece uma imagem estranha, entre aplausível e inquietante, mas de um terço da humanidade está em casa. Aí, privada da liberdade de ir e vir. Ele quer que... Ele está falando se separa elementos explicativos. Isso aí é essa vírgula. Ele só está perguntando... separa, esse depois de vir, separa segmento explicativo da expressão liberdade de ir e vir. E aí? Tá certo isso aí? Liberdade de ir e vir. Não, porque nesse caso aí ele está apenas completando, né? E não tá explicando até esse... A humanidade está em casa. Cadê? Quando tá falando mais um terço da humanidade, cadê? O planeta, em março de 2020. Ó, esse texto aí, pelo que eu já tô vendo, pelo ano aqui, pelo ano e pelo mês. 2020, março. Fazia poucos dias que o pai tinha morrido aqui. Meu pai morreu em fevereiro de 2020, tudo lembra aí. Mas enfim. Então, março de 2020, o que aconteceu em março de 2020 no Brasil? A pandemia. Então a gente já sabe que está falando da pandemia. O Isso planeta, mesmo. em março de 2020, oferece uma estranha imagem entre o aprazível e inquietante. Aí, mais de um terço da humanidade está em casa. Está falando que está todo mundo em casa. Então, estamos presos em casa. Aí está intercalado entre vírgulas. Privada da liberdade de ir e vir. Aí depois continua. Algo tão essencial quanto nos damos como é garantido. Aí a pergunta é, se essa depois de vir aí, separa um segmento explicativo da expressão liberdade dele ir e vir. É explicativo isso que está aí no meio? Ele está explicando a liberdade de ir e vir, né? Então a questão está certa. Deixa Tá eu ver certo. Janaína, deixar de responder. Quando eu respondi a primeira vez eu errei.
Uma Uhum. das funções da vírgula é delimitar o aposto explicativo, que serve para explicar e esclarecer o termo da oração. Nas Uhum. frases aparece indicado por vírgula para. Aí aqui, tá? Tá intercalado. Uhum. Agora vamos para a questão. 15. 15, né? Uhum. Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após produtivas. Vamos lá, que é uma Uhum. vírgula depois de produtivas, né? Vamos ler. Uhum. Não tem vírgula no texto, aí que está perguntando se pode colocar. Vamos lá. Deu o fragmento do texto. Segundo o documento, né? Esse segundo documento é Uhum. Conforme o documento, né? um advérbio de longa extensão, porque tem 3 palavras. Essa vírgula é obrigatória, né? Já Isso. não Aham. é sobre isso a questão que está perguntando, mas já que estamos aqui, vamos respondendo tudo, né? Aí, Isso. se as expectativas se realizarem, as transformações na indústria se darão, principalmente, está intercalada entre vírgulas, na produtividade e na competitividade do produto brasileiro. As empresas serão mais eficientes e produtivas. Aí ele quer que coloque aí, uma vírgula, e capazes de promover bens. Posso colocar a vírgula aí? Antes do E, não. Que o E está ligando, né? Depois de produtivo? Deixa eu ver o que a Janaína falou disso aqui. Ah. Ela falou que o gabarito tá certo, tá? Posso botar uma vírgula depois desse E. Deixa eu ver a explicação dela aqui. O uso da vírgula com o E é utilizado quando se trabalha com sujeitos diferentes e principalmente com efeito externo. Ou seja, ela é opcional, mas como função da ênfase em segunda parte da oração. Pode sim, tá? Uhum. Bora Porque lá são pra sujeitos 16 agora. diferentes, né? É isso mesmo. Vamos lá para a próxima questão. O emprego das aspas em descoberta. O autor relativiza o sentido dessa palavra. Ou seja, isso é relativo. Depois a gente explica mais ou menos. Está falando se é uma coisa relativa ou não. Vamos lá. Aquele contato inédito marcou o início de toda a história da invasão europeia e da posterior colonização dos territórios dos povos existentes dentro deste lado do globo. Se tornou também um marco inaugural da narrativa hegemônica até hoje, em torno da descoberta da América pela Europa. E aí, essa descoberta aí, ó, intercalado, Deslocado. o autor está relativando isso aí? É algo relativo? Ah, essa descoberta é algo relativo. Tá certo isso aí? No caso, seria algo relativo ao processo histórico citado, né? Aí essa aí, tá certo isso aí, isso aí, ó. Até hoje, em torno de uma descoberta da América e da Europa. Tá falando aí que essas aspas aí, na palavra descoberta, se o autor relativiza o sentido disso na palavra. Ele relativiza mesmo? Em torno da descoberta. Ele tá querendo enfatizar, né? Algo do processo histórico, né? Deixa eu ver o que a Jana falou. Isso relativizar, no caso, seria uma ênfase, né? Esse relativo. Relativo, assim, se eu falo assim, o gabarito tá certo, tá? Quando eu falo, vamos falar do Brasil, vamos falar uma coisa local. Tá falando de América, né? Brasil. Isso. O Brasil foi descoberto para você ou não? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Em 1500 foi descoberto o Brasil? Foi intencionalmente, porque antes tinha uma carta de Pero Vaz de Caminha para poder explicar a terra que eles estavam querendo se instalar. Então, quer dizer,
na verdade, foi intencionalmente, com essa intenção de explorar as riquezas, porque se não fosse intencionalmente, não teria aquela carta de Peru Vaz de Caminha. Aquela carta foi justamente para sondar o território, para poder falar que houve a descoberta. Mas assim, eu vou dizer para mim, eu vou dizer assim, igual muitos professores falam, na educação tradicional o Brasil foi descoberto. Na educação contemporânea, o Brasil não foi descoberto. Isso, foi justamente invadido, né? Aí por isso que ele botou em parede, descoberta, que o autor, ele foi meio sarcástico aqui, descoberto. Porque na verdade, autor, ele não foi descoberto, como todo mundo diz. Ele isso foi mesmo. Invadido. Aqui já invadido. Aqui os povos indígenas. Aqui eu falei de Brasil. Mas aqui está falando, ó, descoberta das Américas. Em toda a América havia povos indígenas, né? A gente vê os Estados Unidos, tem aquele indígena dos Estados Unidos, né? Que são aqueles filtros dos sonhos, né? Os maias, astecas do México, né? Na toda a América, né? Aqui várias tribos, né? Que falam em Tupi, Yanomamis, né? Os povos Yanomamis. Então, aqui já existia gente, né? Então ele ironizou. O pessoal fala que foi descoberto. Mas foi invadido. Por isso que ele botou invadido. Ele botou aqui, quase há décadas, no entanto, uma história da descoberta das Américas. Ele botou entre aspas, descoberta, porque isso é muito relativo. Para uns ele pode ser descoberto, para outros invadido. O autor está relativando o sentido disso aqui. Alguma dúvida? Então a questão está certa. Agora, vou ver o que a Janaína falou disso aí. É igual essa questão de... a gente viu na quinta série, né? Se foi por acaso, foi intencional. É tanto que a família real trouxe os jesuítas. Para quê? Para aculturar os indígenas e transformar aqui a terra tão sonhada, para que outros povos pudessem adentrar. Aí ele botou entre parênteses aqui as duas descobertas. Descoberta da América pela Europa, lá embaixo. A descoberta das Américas se espalhou, né? Ele está relativizando aí, né? Porque para uns isso é descoberta, outras não, né? Deixa eu ver o que a Jana falou aqui. A questão misturou pontuação com interpretação. De fato, o autor relativiza o significado da descoberta. E as aspas foram usadas para marcar relativação. Muitos historiadores pesquisam sobre o tema questionado sobre a América descoberta. Foi descoberta, invadida ou conquistada. Reflete uma literatura que é pacificada acerca do assunto. Foi o que eu expliquei, sim, né? Mas só que ela falou com palavras mais bonitas. Agora é a questão 17. A expressão por isso, linha 35, introduz conclusão final do texto, que teria maior destaque se essa expressão fosse isolada por vírgulas. Vejamos aqui. A expressão por isso introduz conclusão. Tá, vamos ver aqui. Lá no último, vou só lá no... não, tem que ler tudo, o fragmento, né? É porque é tão curtinho, né? Então, bora ler. Estranhas aos olhos dos homens contemporâneos. Mas vale lembrar, a vírgula sempre antes do mais. Vírgula depois do mais, dá mais, como diz o professor Gustavo. Mas vale lembrar que cada cientista é filho do seu tempo. Não sabemos como os pesquisadores futuros vão julgar nossos conhecimentos atuais. Aí tem um parêntese aí. E talvez olhe com um leve sorriso no rosto. Depois tem ponto ultimativo, mas nem por isso deixamos de explorar o universo interno. Ele quer a expressão por isso, introduz uma conclusão final do texto, que teria maior destaque na expressão fosse isolada por vírgulas. Ele quer que coloque vírgulas aí, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Posso intercalar isso, mas nem aí, por isso, entre vírgulas. Deixamos de explorar o universo interno. Posso colocar isso aí? Pode, nesse caso aí, ele quis chamar a atenção. No caso que ele quis chamar a atenção, ele colocou entre vírgulas para chamar a atenção do que ele estava falando.
Tá falando, teria maior destaque se fosse isolado. Isso. Sem a correção gramatical. Vamos ver se está certo aqui. O que a Janaína falou? Para mim é 168. Tá errado, tá? O gabarito tá errado. Agora eu vou falar por quê. O fato do advérbio nem aparecer, o termo por isso, fazendo uma conexão semântica direta a ele, não dá margem para o isolamento do por isso. Em uma quebra coesiva. Dá uma quebra a coesão do texto. Botar uma vírgula aí. Sim. Perceba-se que, por isso, fosse retirado da estrutura, a estrutura perderia a coesão do período anterior. Aí perderia até a coesão, mas nem deixamos de explorar o universo. Tem o por isso. Kennedy, para com isso aí. Agora é a 18, né? Tá acabando aí. Isso. Tá acabando a minha bateria também. A inserção de uma vírgula imediatamente após. Na Renascença. Não prejudicaria a correção gramatical. Aí no começo do texto. Na Renascença, vírgula, surgiu a urgência de novos rumos nas pesquisas. Posso colocar uma vírgula aí? Na Renascença, vírgula, surgiu. Sendo que se refere à adjunta adverbial de tempo, no caso, referindo a um tempo da Renascença, né? Tá. Pois é, né? Porque é adjunta adverbial, então eu posso colocar, né? Pode colocar, Aí é uma adjunta, posso colocar assim, ó. Não há prejuízo na correção gramatical, pois a inserção da vírgula apenas ia marcar de curta extensão. Que antecede. A vírgula é facultativa. Tem duas palavras, é de curta extensão. Se tivesse mais 3 ou mais, aí de longa seria obrigatório. Mas aqui não, né? Agora, questão 19. A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto. Julgue o item. No texto, faça uma sensação de estranheza, dúvida e interpretação. Linha 2 e 3. As vírgulas separam termos que exercem a mesma função sintática. Bora lá ver. Está perguntando se é da mesma função sintática. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na existência, é mesmo misterioso. Aí tem um exclamação aí. Podemos olhar para ela em diversos planos, profundidades. E sempre fica a sensação de delicadeza, vírgula, de dúvida, vírgula, de compreensão. Essas vírgulas aí, essas duas vírgulas aí, elas têm a mesma função sintática? Aí, vírgula, de dúvida. Sim. Sim, né? Repara que a função sintática é uma enumeração. Sim, para enumerar. Enumeração, né? Todas as expressões exercem o mesmo papel, né? Ainda são acompanhadas da preposição para marcar o paralelismo, né? Isso. Aí esse de tem o paralelismo. Agora é a questão 20. Ah, tá. Porque ficou cortado aqui o texto, né? Deixa eu entrar na outra página aqui, deixa eu ver, dar uma lida aqui. A inserção do vocábulo entretanto, isolado entre vírgulas, após o termo imóveis, linha 54, evidenciaria a relação de sentido existente entre o 7º parágrafo anteriores e os anteriores. Aqui fica difícil para responder porque ela só botou o fragmento do texto aqui, né? A gente não vê outro parágrafo, 7º parágrafo, essas coisas, né? Vamos ver. Ela quer a inserção da vírgula, a inserção do vocábulo entretanto isolado por vírgulas. Após o termo evidenciaria a relação de sentido existente entre o 7º e o anterior. Cadê?
Deixa eu ler aqui. Entretanto. Imóveis, né? Um entretanto isolado em imóveis. Lançamento de imóveis. Aí quer que coloque aí. Entretanto, registram a queda de 2020. Quer que coloque um entretanto aí. Lançamentos de imóveis, entretanto, registram. Posso colocar isso aí isolado entre vírgulas? Entretanto. Para evidenciar. Entretanto. Os lançamentos de imóveis, entretanto, registram o quê? Dá a entender. Ó, eu vou falar logo o gabarito aqui. Aí só tá um fragmento de texto. Tá? A gente não sabe o que está escrito antes. Eu já vou isso. Essa que é difícil de responder. O gabarito tá certo, tá? Certo. Falou uma coisinha bonitinha lá. Entretanto, é de adversidade, né? Isso. Tá falando Ideia contrária, né? Bonitinha. Lançamento, entretanto, registro queda em 2020. Devo ter falado. Vender imóveis, isso e aquilo, tal, e não sei mais o que lá, e depois fala. O lançamento, entretanto, registram quedas de 2020, principalmente por causa da pandemia. Aí deve ter falado alguma coisa bonitinha e botei sempre entretanto da diversidade. Deixa eu ver o que a Janaína fala disso aí. Evidenciar é um ato de colocar algo em evidência. Requeirá com isso diferenciá-lo dos termos demais. Evidenciar a relação do sentido. E justamente diferenciar um termo ou uma oração dos demais termos. Todos os parágrafos relatam o crescimento dos setores da economia. Entretanto, a conjunção adversativa lançando de novos. Todos os parágrafos estão falando. Aí tá falando alguma coisa bonitinha. Tal aí. Entretanto, o lançamento de imóveis, né? Teve queda na pandemia em 2020, né? Alguma dúvida nessa questão aí? Não, esse entretanto é justamente mostrar o lado oposto do que foi citado, né? É como se desse uma quebra, como é que é? É um banho de água fria, né? Tá tudo certinho, mas ali na frente ele vai mostrar o outro lado, por isso que ele já usa o entretanto. Isso, muito bem. Aí pena que não dá pra gente ver os outros parágrafos, né? Tá acabando a bateria, mas vai dar tempo. Vamos lá. O item consistente às propostas a 21 agora, né? Da reescrita dos textos destacados do texto. No que refere a correto o emprego do sinal de dois pontos. Segundo a pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais, divulgada em novembro de 2020 pela Câmara Brasileira, ele quer que faça, linha 3. Ele quer que faça uma reescritura aqui. Essa parte aí, segundo Indicadores Imobiliários Nacionais, divulgada em novembro de 2020 pela Câmara Brasileira da Indústria e Construção. CEBI. Aí linhas 3 e 5 para lá no texto. Nem me precisa a gente voltar. Aí que coloca. Segundo pesquisas de indicadores imobiliários nacionais divulgada em novembro de 2020, está intercalado por vírgula aí. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBI. Tá certo isso aí? Eu acho que quer saber dessa vírgula. Ele não deixou claro, o examinador nunca deixa claro o que ele quer na reescritura. Mas como é questão da parte de pontuação, sabemos que é da vírgula, né? Porque isso pode ser dessas vírgulas que você está falando aí. Tá certo ou tá errado essa questão? Isso que ele falou aqui, houve mudança de sentido, né? Mas ele não perguntou a mudança de sentido. Ele perguntou, houve mudança de sentido. Entretanto, o que foi citado implicitamente foi sobre o emprego correto de pontuação, essas vírgulas aí. Isolar uma locução adverbial temporal por vírgula. Não gera incorreção gramatical, apesar isso. Isso aqui tá em novembro, é um de longa extensão, né? Ou seja, segundo a pesquisa, indica mudou. Para a última questão, né? Como diz o professor Wesley.
para encerrar a conta e passar a régua, questão 22 aí da banca estatística. A maioria das questões de 2021, né? Foi quando começou a voltar os concursos aí em alguns lugares, não todos, né? Que teve a pandemia, né? O emprego da vírgula após Secov, linha 8, justifica por separar oração com função adjetiva explicativa. Vamos ver aí se essa vírgula é função adjetiva de sentido explicativo. Vamos ver se essa vírgula é isso mesmo, depois de Secov. O mercado imobiliário na cidade de São Paulo confirmou também, em setembro de 2020, a trajetória de recuperação do setor, com a expansão dos lançamentos e vendas. Na comparação atual, aí, vírgula, de acordo com a empresa do Sindicato da Habitação, Secov, vírgula, que monitora imóveis. E aí, tá certa essa questão? Essa vírgula justifica por um aposto explicativo? Certo ou errado? Aí, no caso, não é conformidade, não? De acordo, conforme, em vez de explicação? Porque teve uma ainda fonte. Deu como gabarito certo. Para isolar orações subordinativas explicativas, comumente utilizando a vírgula. Sim, tá? Tá certo aí, tá bom? E esse foi o nosso simulado de hoje. Gostou, Patrícia, do simulado? Aprendeu muito? Ai, muito bom, nossa. Principalmente pontuação, que eu sempre tive dificuldade. Mas foi bom, porque a gente vê o contexto, vê como é que é aplicado, assim, quando a oração está intercalada, quando ela está invertida. É muito bom, porque a gente começa a analisar, né? Termo a termo, né? É verdade. Espero que você aí de casa tenha gostado. Se gostou, como eu falei, já curta, compartilha, né? Isso, e é isso, dê um like. De hoje. Amanhã continuamos com gramática Quadrix, né? Estamos aí na semana intensiva da gramática. Isso mesmo. Aí amanhã é concordância? Temos simulado. Amanhã é concordância. Acho que é concordância, nem sei o que é amanhã. Amanhã é quinta, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Amanhã é dia 11. Quinta-feira. É concordância nominal. Você já... Não, foi não. Isso eu pensei. Não. Foi não. Primeira vez que vamos estudar aqui no grupo esse ano, né? Então tá. Terminamos aí mais um simulado aí. Se quiser parar a gravação. Então tá bom, gente. Dê um like, joinha. E amanhã tem aula de concordância. Ativa o sininho, porque todas as vezes que a gente vai postar um vídeo, você vai receber em casa. Mesmo que você não assista na hora. Mas só de saber que já tem uma aula, você pode assistir depois, né? Porque o sininho é justamente para ter essa notificação, para lembrar você que tem uma aula gravada, né, Andressa? Deu uma cortada aqui, mas tudo bem. O importante é para você gravou aí. Isso. Cortando. Tá cortando, é? Terminou, já encerrou a gravação? Deixa eu me despedir aqui do pessoal. Então tá bom, gente. Obrigada por tudo. E amanhã mais gramática pra gente ficar bem informado com relação à língua portuguesa. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Até amanhã.